Graça e paz, queridos e queridas, estamos aqui para mais um discipulado, onde estamos falando um pouco a respeito da palavra, porque a palavra ela não tem limites. Cada vez que você lê, você vai aprender mais e mais com Deus, com o Espírito Santo, e eu tenho certeza que é inesgotável. A palavra ela é inesgotável, ou seja, ela não se esgota. Você, dependendo da tua situação, ela pode falar com você de diversas maneiras o mesmo texto. Não que altere o conteúdo, mas é o amor de Deus que se revela a nós. Por isso é que a palavra de Deus, ela trabalha no nosso ser, e cada vez mais e mais buscamos diante de Deus respostas para algumas coisas. E hoje eu quero falar com vocês um pouco a respeito do estudo, da mensagem que nós falamos no domingo. Nós estamos vindo de domingo retrasado, o Dia do Coração Aquecido, que a Igreja Metodista comemora a experiência de Wesley. Domingo passado nós comemoramos o Pentecoste, a experiência da igreja, o nascimento da igreja. Então hoje eu quero falar um pouco a respeito do propósito pelo qual o Espírito Santo é derramado. Eu falei no domingo, a pregação do domingo, mas eu quero falar com você hoje a respeito do que é ser testemunha. Algumas pessoas elas falam, o que é ser testemunha? O Espírito Santo desceu sobre a igreja para que ela fosse testemunha. Atos capítulo 1, verso 8, o texto que nós vamos ler daqui a pouco, ele fala de ser testemunha, testemunha do que Deus fez. Mas o que é ser testemunha? Então, eu gostaria de que nós pudéssemos estar entendendo isso e que possamos ser realmente testemunhas eficazes na mão de Deus para com todo o povo, principalmente nesses momentos onde o povo está passando por dificuldades muito grandes, onde os porquês, pessoas queridas estão morrendo, ou por coronavírus, ou por alguma outra doença, ou fatalidade, e muitas vezes ficam os porquês. Então, se faz necessário com que as testemunhas, com que homens e mulheres que falem desse amor de Deus possam estar se colocando nas mãos de Deus para ser canal de bênção para essas pessoas. Por isso, vamos iniciar nesse momento, estar orando ao Senhor, vamos estar pedindo a direção do Espírito Santo do nosso Deus em favor desse estudo que vamos ter agora, mas de uma forma muito especial em seu favor, pedindo para que a graça de Deus possa estar te abençoando, possa estar trazendo o amor, a presença de Deus cada vez mais e mais com você. Por isso, meu amado, minha amada, curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos estar orando. Deus Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero, ó Deus, colocar, ó Deus, a vida, ó Deus, do teu filho, a vida da tua filha, desses que nos assistem agora ao vivo, mas aqueles também que virão assistir. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, essa mensagem, esse estudo, para que, ó Deus, o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações. Vem, Senhor, vem nos abençoar. Vem, Senhor, vem nos livrar de toda a ignorância, ó Deus, e nos dá, ó Deus, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Por isso nos abençoa, Senhor. Assim oramos, pedindo a tua direção e graça, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
Nós vamos começar, explicando primeiro de onde vem a palavra, testemunha. Então, só para a gente poder entender, eu peguei um estudo do Seguir a Cristo, volume 2, e é um estudo do bispo Paulo Lockman, o nosso querido bispo Paulo Lockman, e que diz assim: o que vem a ser testemunho? A expressão grega martíria designa o testemunho ou testemunha, alguém convocado para dar perante o povo e autoridades o relato do que viu em relação ao que está sendo julgado. A testemunha deve estar disposta a garantir a todo custo, inclusive com a própria vida, a verdade de seu testemunho. Desta expressão, ou do correlato martis, procede em nossa língua portuguesa a expressão mártir, pois no mundo grego-romano, no tribunal, a testemunha dava testemunho garantindo a verdade com a vida, o que é diferente dos dias de hoje, Pois hoje no tribunal se jura com a mão na Bíblia. Muitas vezes uma testemunha podia perder a vida se com seu testemunho alguém fosse incomodado. Testemunho é contar algo que você viu, que ocorreu com você ou com outra pessoa. Testemunho é o que Paulo fez perante o Sinédrio, o Conselho de Israel presidido pelo sumo sacerdote, como veremos depois. Então, testemunhar é dar veracidade e usar isso não só com palavras, mas também com sua própria vida. É assegurar, Por exemplo, ninguém aqui viu a Jesus, mas nós podemos assegurar que ele vive pelas coisas que ele realizou, realiza e realizará em nossas vidas, pela experiência que temos com Deus. Infelizmente, a igreja, na época, antes de Constantino, ela tinha que dar a sua vida. Ela tinha que ir muitas vezes ser lançada, nas arenas. Ela tinha que garantir o testemunho de que Jesus Cristo é o Senhor com sua própria vida. Depois de Constantino, a igreja ela se tornou mais política. Então as pessoas começaram a querer agradar a Deus, mas também querer agradar os homens. E aí se perdeu a veracidade do testemunho da fé cristã. As pessoas não estavam mais querendo abrir mão ou até mesmo ser julgada, pelos outros, pela uma atitude de fé. Muitas vezes queria agradar, a parentes, amigos. Quantas pessoas hoje não estão querendo agradar tantas pessoas e desagradando a Deus? Testemunhando, somos rigorosos com relação a nossos familiares, nossos irmãos e irmãs, mas muitas vezes não somos tão rigorosos na verdade com a palavra de Deus. E isso é bem complicado, porque as pessoas hoje estão sem exemplos. As pessoas hoje perderam, os exemplos. E aí, como ficar? Como ter hoje uma igreja onde falta exemplos, faltam testemunhos, homens e mulheres que estão dispostos a abrir mão do pecado, abrir mão de tudo para seguir a Cristo realmente?
O que você acha? O que você acha sobre isso? Eu acho que eu apaguei quando você faz o comentário. Deixa eu só ver um pouquinho aqui. Me perdoe. Não, continuei sem. Mas quantas pessoas hoje não estão deixando o Evangelho para poder agradar a outras pessoas, fazendo com que isso, o seu testemunho, o testemunho do que Cristo fez por você, seja escarnecido, ser deixado de lado. E as pessoas olham para você e dizem assim, ser crente como aquele ou como aquela. O Espírito Santo foi derramado para que sejamos testemunhas, para que venhamos realmente testemunhar da graça, do poder, da unção do Senhor. Por isso, que nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, você possa estar deixando o Espírito Santo realmente mover na sua vida, fazer de você uma testemunha fiel, uma testemunha do qual as pessoas possam dizer, olha, verdadeiramente, o Senhor está com ele, o Senhor está com ela. Faça isso. Vamos lá. Primeira coisa que nós temos que entender é que ser testemunha, primeiro, é uma ordem. Olha o que diz Atos, capítulo 1, verso 8. Então, só para que você possa entender um pouco a esse respeito. Atos, perdoe-me. Atos 1, 8. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Isso significa que Deus está está te chamando a sermos testemunhas, a testemunharmos do amor e da graça de Deus. Então, vamos lá. Razões para testemunhar. Primeiro, a primeira razão é uma ordem, como Jesus mesmo colocou aqui. O texto que nós lemos, no 1:8, onde ele diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Primeiro fato, a primeira razão é que é uma ordem. Jesus me deu uma ordem e te deu uma ordem. Que o Espírito Santo seria derramado sobre nós para que fôssemos testemunhas. Ou seja, se for necessário, darmos a nossa vida em resgate de outras pessoas por amor a Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que Deus nos chamou para sermos testemunhas. É uma ordem. Segundo, é um privilégio. 1 Timóteo 1,12
carta de Paulo a Timóteo. Olha só, como Paulo vinha ser testemunha. Sou gratos para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Ou seja, ele chamou Paulo para testemunhar do amor dele, da graça dele. Então, a segunda razão é porque é um privilégio. Paulo dizia que era o maior privilégio ser testemunha de Cristo. Terceiro, é um ato de amor. Olha o que diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornaste muito amado de nós. Eles testemunhavam tanto sobre o Evangelho que estavam dispostos a dar até a vida. Quem dá a vida se não for por amor? Talvez você não consiga dar a vida por pessoas que você não conhece, apesar que Deus fez isso. Deus deu a vida ainda sem nós existirmos. Ele deu a sua vida para que hoje eu e você pudéssemos ter um encontro real e genuíno com Ele. Também em Efésios, capítulo 3, verso 1 e 2 diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada por vós outros. Ou seja, se você ama a sua família, se você ama seus amigos, se você ama o seu próximo, você tem que ter no seu coração um amor tão grande, capaz de testemunhar o que Jesus fez por você e que pode fazer na vida dele ou na vida dela. Então, a primeira razão é que é uma ordem, Atos 1:8. Segunda razão é um privilégio, 1 Timóteo 1:12. Terceira razão, está lá em 1 Tessalonicenses 2:8 e Efésios 3:1-2, que é um ato de amor. Se você diz que ama, você deve testemunhar do amor de Deus pela vida dessa pessoa. Quarto, é um instrumento de salvação. Em Atos 2, passei aqui. Atos 2, verso 37, diz assim: ouvindo ele essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Ou seja, a palavra de Deus diz que há uma ardente expectativa da criação
pela manifestação dos filhos e das filhas de Deus. O povo clama. Todos temem a morte, porque não sabem para onde vão. Se nós temos o testemunho de que Jesus é Senhor, tanto enquanto aqui estivermos, como também na vida eterna, nós temos que testemunhar isso, de que nós não devemos temer nenhum mal, temer nenhuma ação, porque Deus está conosco. E isso não é por uma religião fria e sem vida, não, porque temos experiências, temos testemunho, vimos Deus realizando e realizará sempre em nossas vidas. Por isso temos que ser testemunhas. Também Atos 13, Atos 13, 42 e 43, diz assim, Atos 13, 42 e 43, diz assim, ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte, eles falassem essas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e este, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Nós estamos falando aqui de homens religiosos. Muitos judeus, prosélitos, eram aqueles que não eram judeus e fizeram uma aliança, fizeram a circuncisão, se tornaram judeus não por eleição, mas se tornaram judeus. Praticaram as três obras que são necessárias para um prosélito se tornar judeu. Primeiro é a circuncisão, segundo é o banho da purificação e terceiro uma oferta maior do que suas posses. Eram homens religiosos, eram homens que já ouviram falar de Deus. Só que uma coisa, querido, é você ouvir falar, outra coisa é você ter experiência. Se você for em Atos capítulo 10, você vai ver um homem que fazia tudo para agradar a Deus. Chama Cornélio. Cornélio orava, dava esmolas, tinha um coração voltado para o bem, mas que de repente Deus desperta Cornélio, um anjo vai estar diante dele e diz, olha, manda para Jope, na casa de Simão Curtidor, lá está um homem, por sobrenome Pedro, e ele vos ensinará todas as coisas. E Pedro veio, está lá em Atos 10, Pedro vem e testemunha a respeito de Jesus Cristo. E aquele homem que tinha um coração bom, que agradou a Deus, por isso Deus mandou chamar Pedro, porque Pedro tinha que testemunhar, não é só ouvir falar de Deus, mas é de poder ser testemunho, ou seja, deixar Deus entrar na sua vida e a partir daí ser canal de bênção para a vida de outros, canal de salvação para a vida de outros. Quantas pessoas estão morrendo em delitos e pecados, em desespero, em tantas coisas? Eles precisam ouvir falar de que Jesus Cristo os ama, morreu por eles na cruz
E Ele é vivo e real. Ele tem agido na minha vida e quer agir na sua vida também. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, peça a Deus agora que Ele possa fazer de você testemunha para a salvação de seus familiares. Para de ficar querendo agradar os homens. Você tem que agradar a Deus, porque homem nenhum vai te dar a vida eterna. A nossa vida aqui, ela só, no máximo, 120 anos. Aí você diz, poxa, mas 120 anos já é tempo pra caramba. Eu quero dizer para você, você foi criado para a eternidade. E se você acha que 120 anos é muito tempo, eu quero dizer que isso não é nada diante da eternidade. E Jesus veio para te dar essa eternidade. As pessoas aqui não podem te dar, mas Jesus Cristo pode. Continuando. Condições para testemunhar. Existem algumas, e eu vou encurtar um pouco, para que nós não venhamos nos alongar mais. Mas, primeira condição, é ter o coração aquecido pelo poder do Espírito Santo. Atos 1:8 fala isso. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele quer fazer de você uma testemunha. Ele não tem filhos prediletos. Ele tem filhos e filhas que estejam dispostos a dizer como Isaías, quando ele disse, a quem enviarei? Está lá em Isaías capítulo 6. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías diz, eis-me aqui, Senhor. Se você disser para Deus, eis-me aqui, Senhor, Ele vai fazer de você uma testemunha. Porque Ele vai se revelar a você. E aí você não vai mais estar falando como aqueles homens lá em João capítulo 4, da mulher samaritana, quando ela foi lá falar de tudo aquilo que ela tinha visto e ouvido a respeito de Jesus. Quando aquele povo de Samaria veio e esteve com Jesus, eles não aceitaram a Jesus Cristo mais pelo que a mulher falava, mas pela sua própria experiência, porque eles passaram a ter uma experiência com Deus. Deus quer fazer de você uma pessoa que tenha a sua própria experiência com Ele. Não é a experiência do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó, não é sua experiência com Deus. Deus quer fazer de você uma pessoa que tem uma experiência real e genuína com Ele. Isso aconteceu também a João Essa, dia 24. Por quê? Porque apesar dele saber que Jesus Cristo morreu por ele na cruz, ele não tinha convicção da sua salvação. Ele não tinha uma experiência real e genuína com ele. E no dia 24 de maio, ele passou a ter, não só ali, mas ele passou a ter uma experiência real com ele. Deus também quer dar a você uma experiência com ele. Segunda condição para testemunhar é ter convicção da salvação que recebemos. Você tem convicção de que você é salvo? Você pode dizer da sua salvação? Lá em Efésios, capítulo 6, uma das armaduras é o capacete da salvação. E capacete da salvação significa convicção. Eu ter convicção. Isso não é por você querer ser melhor, não. A palavra de Deus diz isso. Você tem que ter convicção da tua salvação. Não é porque
a tua convicção está pautada nos seus afazeres ou nas suas obras, mas está pautada na obra de Cristo na sua vida e na experiência que Deus tem te dado. É quando você tem convicção de que Jesus Cristo é o Senhor na tua vida, de que a salvação te é dada. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você tenha essa convicção, e nós vamos abrir alguns trechos da palavra que te garante isso. Uma está em Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. Diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Ou seja, se você crê no Senhor Jesus Cristo, se você crê que Ele é teu Senhor e teu Salvador, se você crê que Ele tem poder para te dar vida, e vida em abundância, por que não dizer: eu sou salvo? Outro texto também está lá em 1 João capítulo 5, João 5, 11 a 13, diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Ou seja, se você confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Romanos capítulo 10, verso 9, e crê no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É Deus que está nos orientando a isso. Porque não existe salvação por obras. Eu já falei aqui em estudos, quando eu disse que obra é prática de quem tem fé. Mas a obra, ela não ajuda ninguém a ser salvo. Não é porque eu dou cesta básica que eu mereço o reino dos céus. Não. Eu dou cesta básica porque o meu Senhor e meu Salvador Jesus Cristo, do qual eu entrego a vida a Ele e obedeço, me diz que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. E se eu me amo, se eu me cuido, eu também tenho que aprender a cuidar de outros. É prática de uma fé. E continuamos. Firmeza e segurança ao dar testemunho é fundamental. Nunca use, eu acho, para passar as verdades da fé em Cristo Jesus. Afirme sua convicção. No testemunho cristão, a nossa palavra é sim, sim ou não, não. Não passe suas dúvidas para a pessoa que você está evangelizando. Ou seja, se você quer ser testemunha, você tem que ser uma pessoa que tem convicção. Você tem convicção no Deus que você serve. E isso faz com que eu e você abandone os nossos achismos, as nossas crendices, e começamos a viver uma vida cristã genuína.
Terceira condição é ter integridade de uma vida limpa e transparente, reta, ética, fraterna e solidária. Nós estamos precisando de mais pessoas assim, né? O Evangelho. Olha só o que diz 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, nós temos que reconhecer a nossa condição, pedirmos perdão, ter uma vida de arrependimento. Não é por querer agradar as pessoas viver em pecado, sabendo que está errado, e quer permanecer, afinal de contas eu tenho que agradar a fulano, eu tenho que agradar a ciclano, mas eu tenho que agradar a fulano e a ciclano e desagradar ao meu Deus. Porque Jesus veio para buscar uma igreja sem mácula, sem ruga, ou coisa semelhante. Né? Eu já falei também, mácula significa pecado. Quando eu estou com a camisa branca, se eu tivesse uma mancha aqui, todos vocês iriam ver. Muitas vezes eu brinco até na igreja, que eu pego uma folha em branco, faço um pontinho no meio da folha e mostro e digo: o que vocês estão vendo? Todos vão ver a manchinha. Todos vão ver o pontinho preto. E vão dizer: olha, é um pontinho preto. Só que ninguém reparou que o pontinho preto não é nada mediante a toda aquela folha branca. Querido, quando você peca, você é esse pontinho. Ninguém vai ver o que você fez, o que você é. Vão olhar para ali. Por isso, se depender de você, não peque, tenha uma vida ética. Tenha uma vida limpa diante de Deus e diante dos homens. No que depender de você, tenha paz com todos. O que depender de você, glorifique a Deus com suas ações. Tem vários outros textos aqui que a gente pode colocar sobre isso. Está lá em 1 João 9, 1 Pedro 3,15. Tá? Quarto, ter um conhecimento básico das verdades bíblicas. Quantas pessoas têm preguiça de ler o Evangelho? Não conhece a palavra. E aí, quer testemunhar. Eu lembro que isso me contaram lá em Rondônia. Eu fui missionário em Rondônia há 6 anos. Né? Desejei muito voltar à missão, queria ir para Guiana, mas infelizmente não deu. Mas eu lembro que quando eu estava lá em Rondônia, um amigo, um pastor amigo de lá, deu uma oportunidade para um irmão pregar, porque ele queria muito pregar, queria muito falar do Evangelho. E ele deu essa oportunidade. E o irmão falou um ditado popular. Não que estava na Bíblia, mas um ditado popular. E o pastor, depois que ele fez, né, a sua explanação, o pastor virou para ele e falou assim: irmão, mas isso não está na Bíblia. Isso é um ditado popular. Ele virou para o pastor e falou: é mesmo, pastor? Tá não? Ele falou: não, irmão, não está. Falou: então faz o seguinte, pastor, põe que é bom. Ou seja, pessoas que não leem a palavra. Ah, pastor, mas hoje eu tenho dificuldade de ler. Ouve. Hoje eu tenho a Bíblia já em áudio. Coloca a sua vida diante do Senhor. E eu tenho certeza
que Ele vai te abençoar, Ele vai te instruir. Então, para ser testemunho, você tem que ter um pouco de conhecimento da palavra e falar acerca dela. Não acerca do que você acha, mas acerca do que a palavra de Deus nos diz. Continuando. Testificar de Jesus Cristo e não dar uma doutrina. Tem pessoas que mais pregam a doutrina do que Jesus Cristo. Querido, eu quero dizer uma coisa para você. Nenhuma igreja salva. Jesus Cristo salva. As igrejas, elas somente são canais da manifestação da graça de Deus para a vida de todos, para aprendizado, para comunhão, para tomarmos o sacramento e ouvirmos a palavra. Mas é Jesus Cristo que salva. Eu falo muito lá na igreja que às vezes as pessoas estão discutindo doutrinas. É igual Jesus fala, né? As pessoas estão coando mosquito e engolindo camelo. Ou seja, estão brigando por coisas banais e estão fazendo coisas que não deveriam. O que nós devemos fazer é testemunhar de que Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo me ama, morreu por mim na cruz, para me dar vida e vida eterna. E hoje eu vivo pela graça e pela misericórdia de Deus a caminho dessa vida eterna. Eu tenho convicção, sim, da vida eterna que Jesus Cristo me proporciona, porque eu tenho procurado andar dignamente diante do meu Deus, do meu Senhor. Existem pessoas que, por falta de conhecimento da Bíblia, ele cria polêmicas. Tem pessoas até que advogam a causa de Deus. Existem pessoas que dizem, quando alguém morre, dizem, e muitas vezes eu sei que a morte daquela pessoa não tem nada de Deus naquela história. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, não vou mencionar nomes, mas um irmão uma vez chegou para mim e o seu neto havia bebido muito e pegou a moto e saiu estrada fora. E numa curva, a moto escorregou, ninguém sabe ao certo, porque ele estava sozinho, e bateu no moirão de cerca e ficou agarrado no arame farpado. Uma pessoa, vendo o desespero daquele jovem, correu para poder ajudar. E no que cortou o arame, do jeito que ele houve o impacto, ele quebrou o pescoço. E de uma certa forma o arame estava segurando o pescoço dele. E quando o rapaz, apavorado, quis cortou o arame, o pescoço quebrado, esmagou a medula e ele morreu. A avó veio desesperada e disse: pastor, meu filho estava querendo voltar para a igreja. E eu tenho certeza que ele foi salvo. O que o senhor acha? Eu virei para ela e falei: deixa Deus. Porque a palavra de Deus diz que ainda que ande, né, que trilhe caminho de morte, até ali o Senhor.
E ele pode ter, no momento daquele, ter entregue a sua vida ao Senhor. O que eu quero dizer com isso é que eu não tenho que dizer, não, ele não foi salvo porque bebeu, porque fez isso, porque fez aquilo. Mesmo que todos os sinais me garantam isso. Mas o que eu tenho que anunciar é que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Esse é o meu papel. É o meu papel de dizer para você, meu amado, minha amada, que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro, real. O Deus que faz infinitamente mais do que cremos, do que pedimos, do que pensamos. Ele é Senhor e Ele é vivo, Ele é real. Transformou a minha vida, pode transformar a sua também. Por isso, nessa noite, eu quero te convidar a ser testemunha realmente de Cristo. Deus não precisa de advogado dele. Nem passou procuração para ninguém advogar a causa dele. Ele é Deus. No momento certo, Ele vai dar a resposta. Porque o nosso Deus não está morto, querido. Ele vive, Ele reina. Como testemunhar? Se você olhar em Atos, capítulo 22, você vai ver que Paulo, Atos 22 é a defesa de Paulo. E Paulo, ele começa a afirmar, Atos 22, tá? Não vou ler tudo, até porque é grande, de 1 ao 21. Mas você vai ver que Paulo, ele se revela quem ele é. Ele diz para eles assim, olha para mim, olha quem eu era. Então ele fala, né, que ele foi criado aos pés de Gamaliel, que era um dos principais sacerdotes, dos sacerdotes. Ele fala que ele foi aquele que procurou, né, que levou cativo várias pessoas, né, para serem mortas. Ele foi para Damasco, né, para prender os cristãos. Ele fala, olha quem eu era. Para depois de tudo isso dizer para eles o seguinte, e olha quem eu sou agora. Eu sou uma pessoa lavada e remida. Eu sou uma pessoa alcançada pela graça, pelo favor de Deus. Por isso, querido, a melhor forma de você testemunhar, e principalmente para os seus que te conhecem, é você dizer, olha o que eu era e olha o que eu sou agora. Olha o que Jesus fez em mim. Olha como Ele me mudou, olha como Ele me transformou. Olha como Ele me deu vida. Por isso, queridos, é que a verdadeira testemunha é aquela pessoa que não tem vergonha de dizer o que era, para que possa dizer o que Deus fez na vida dele, na vida dela, mostrando que o Senhor é real. Mesmo que isso venha causar algum tipo de constrangimento, mas que ele possa glorificar e exaltar o nome do Senhor. Que ele possa dizer, olha, verdadeiramente eu fui isso, mas agora eu sou uma pessoa diferente, porque Jesus Cristo mudou o meu viver.
Se você olhar em Atos 22, Atos 26, que Paulo fala diante de Agripa, o rei, né? Você vai ver que Paulo faz isso. Olha, eu era assim. Eu fui perseguidor dos cristãos, eu fui isso, eu fui aquilo outro. Mas eu fui alcançado pela graça. Jesus Cristo se manifestou a mim. E por isso eu sou uma pessoa diferente. E se eu vivo agora, Gálatas capítulo 2 ele fala isso, que o morrer para ele era lucro, mas o viver era Cristo. Isso é o verdadeiro testemunho. É ser anunciador do amor e da graça de Deus. Eu espero que eu tenha conseguido passar a vocês um pouco do que é ser testemunha. Eu não sei o que eu fiz no meu celular aqui, que eu não estou conseguindo ler se você está perguntando. Eu só vejo alguns entrando, saindo, não sei se é a minha internet, eu não sei o que está acontecendo. Vou ter que ver depois com a minha filha por que os comentários não estão acontecendo. Já tentei até apertar aqui alguma coisa aqui, mas prejudiquei mais ainda. Né? Tentei, filha. Tentei fazer isso também. Tem um rostinhozinho ali. Será que não é aquilo? Aí, Não é também. Eu não sei o que eu fiz, né? Mas eu gostaria muito de saber, né? Como, o que você pensa disso, ser testemunha real da graça, do amor de Deus, né? E que você realmente possa ser uma testemunha, que você possa testemunhar realmente o amor desse Deus tão maravilhoso. Querido, ninguém vai te amar mais do que o Senhor tem nos amado. Por mais que a nossa mãe, nosso pai nos ame, ainda não é comparado ao amor de Deus. Porque Deus nos amou e nos ama e te ama de tal maneira, está lá em João 3,16, que Ele deu a Jesus Cristo. Ele deu a Jesus Cristo e Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por amor a mim, por amor a você, porque no sofrimento dele, lá estava sendo também crucificado com ele todos os nossos pecados, sobre ele estavam todas as nossas enfermidades, para que por meio da sua morte, também morresse com ele todos os nossos delitos e pecados, para que pudesse ressurgir uma nova vida. E é isso que Jesus Cristo quer te dar, uma nova vida. Jesus Cristo ressuscitou, Ele é vivo, Ele é real. Tem mudou a minha vida. E eu tenho certeza que Ele também quer mudar a sua. Se você está passando por dificuldades, por lutas, deixa Jesus Cristo entrar na sua vida. Entrega a sua vida ao Senhor, confia nele. E o mais Ele fará. Não temas o porvir, porque o que está preparado para você, olhos nem viram, ouvidos nem ouviram e nem com o coração se percebeu o que Deus tem para aqueles que o amam, para aqueles que são fiéis a Ele. Apocalipse 2,10 diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Por isso, meu amado, minha amada, eu quero encerrar esse momento dizendo: vale a pena ser testemunha, vale a pena falar do amor de Deus, da graça de Deus, e ver Deus transformando a vida de pessoas, Deus transformando situações, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais.
quero pedir que Deus possa te abençoar e que você venha a ser uma testemunha fiel desse grande amor com que o Senhor tem nos amado. Que Deus abençoe e que a graça e a paz do Senhor possa ser com todos. Fiquem na paz, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.